É totalmente errado dizer que o Batman nunca matou, porque sim, o Cavaleiro das Trevas já assassinou algumas pessoas ao longo desses seus 80 anos de história. Eu já fiz um vídeo nesse mesmo estilo sobre o Homem-Aranha. Se quiser assistir, é só clicar depois no card aqui em cima e ir lá dar uma conferida. E agora chegou aquela hora de vocês me ajudarem, né? Como vocês já sabem, é simples, basta sapecar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Esses dois passos ajudam bastante. Muito bem, se você tá até agora estranhando o fato de que o Batman é um assassino, eu tenho que contar pra vocês que logo na sua primeira aparição, o Homem-Morcego já matou alguém. Pois é, em 1939, na revista Detective Comics número 27, o Homem-Morcego apareceu pela primeira vez e fez sua estreia como um super-herói. A sua primeira história foi bem curta, contou com apenas 6 páginas, porém aconteceram 2 assassinatos nesse curto período. O primeiro ocorreu quando o Batman se encontrou com 2 bandidos saindo de uma casa pelo telhado, depois de terem matado o dono do lugar. Nisso, o Homem-Morcego desmaiou um deles com um cruzado de direita e no outro ele deu uma gravata mortal, como o próprio quadrinho diz. E em seguida, ele ainda jogou o corpo do homem de cima do telhado. Na última página, o Batman está com outro criminoso em uma indústria química e eles estão discutindo. O herói estava segurando o homem, mas o cara reagiu e conseguiu se soltar. Para pará-lo, o Batman lhe deu um soco tão forte que ele acabou caindo em um tanque de ácidos e acabou morrendo com um acidente. O mais incrível é que o Cavaleiro das Trevas não se importou nem um pouco com isso, e ainda disse que a morte era o final perfeito para aquele tipo de sujeito. Além de ser um homicida logo na sua primeira aparição nos quadrinhos, quando recebeu a sua primeira revista solo, o Batman também matou algumas pessoas. Em Batman número 1 de 1940, alguns homens monstros estavam andando por Gotham City e cometendo diversos tipos de crimes. Eles eram uns brutamontes gigantes com mais de 3 metros de altura, que foram modificados geneticamente pelo terrível vilão Hugo Strange. Até que chegou um momento que esses gigantes prepararam um ataque novamente na cidade, e para impedi-los, o Batman criou um plano mirabolante. Faltavam apenas 2 desses homens para o Batman conseguir parar todos os que haviam. Então, o primeiro estava andando e o Homem-Morcego passou sobrevoando com o seu bate-jato e arremessou uma corda que laçou o pescoço do bandido. Nisso, ele voou ainda mais alto e a corda começou a apertar o pescoço do gigante, que não conseguiu se soltar e em questão de minutos estava morto e pendurado no avião do Batman. E novamente, o herói fez o comentário dizendo que a morte era o melhor para ele. Mas, como eu disse, não para por aí. O herói ainda causou mais uma morte. Quando ele estava voando com o seu bate-jato, o outro gigante que sobrou escalou um prédio e ficou lá no andar mais alto de todos, no melhor estilo King Kong mesmo. Primeiro, o Batman tentou atirar contra o homem, que devido à modificação gerada pelo Dr. Strange, tinha a pele à prova de balas. Quando percebeu que os tiros não dariam certo, o Batman deu um rasante e quando chegou perto o suficiente, soltou um gás que entorpeceu o seu inimigo, que por sua vez perdeu os seus sentidos e despencou do alto do prédio, desse jeito morrendo com o impacto ao cair no chão. Agora temos provavelmente uma das versões mais agressivas do Batman que existe nos quadrinhos. Esse tal Homem-Morcego, que é um carrasco, é na verdade o pai do Bruce Wayne. Sim, na história Ponto de Ignição, o Flash acabou voltando no tempo para tentar salvar a sua mãe Nora Allen. Acontece que ao salvá-la, ele alterou todo o fluxo temporal, e as histórias de vários personagens acabaram sendo alteradas. Com o Batman não foi diferente, e o que aconteceu mudou tudo o que conhecíamos. Isso porque, na noite em que o assaltante seguiu a família Wayne em um beco, quem ele matou com um tiro foi o próprio Bruce, que tinha apenas 8 anos de idade. Nisso, o Thomas Wayne se revoltou contra toda a criminalidade e decidiu se tornar um vigilante para combater todo esse tipo de delito cometidos por bandidos.
pois ele não queria que outras pessoas passassem pela dor que ele sentiu ao perder o seu filho. Por isso, ele se tornou o Batman. E como eu disse, ele não tem muita paciência não. O maluco é brabo e muito mais agressivo que o Batman do Bruce Wayne. Uma das mortes mais marcantes que o Thomas Wayne causou foi na própria história Ponto de Ignição, onde o Flash Reverso estava em uma luta frenética com o Flash Barry Allen. O Batman tentou interferir, mas acabou se ferindo bastante com o golpe que ele levou do vilão. Porém, assim que os dois velocistas estavam lutando, o Batman se levantou e com uma espada surpreendeu o Flash Reverso ao atravessá-lo pelas suas costas. E olha só que coincidência! Também existe um caso com o Batman Bruce Wayne que envolve uma espada. Mais uma vez esse feito homicida aconteceu em uma história antiga, na revista número 37 da Detective Comics. Na história, o Homem-Morcego lutava contra uma gangue de mafiosos e no final ele acabou entrando na mansão deles para enfrentá-los. Depois de derrotar o segurança, o Batman foi em direção ao chefão do crime e os dois começaram um duelo. O vilão arremessou uma espada na direção do Batman, que usou a porta para se proteger. E com isso, a espada atravessou a madeira e ficou enfiada lá. E então, o Cavaleiro das Trevas aproveitou que seu oponente não possuía nenhum tipo de arma e partiu para cima dele. O homem tentou escapar, mas o herói o acertou com um soco. E com isso, ele foi arremessado em direção à porta. Com o impacto, ele teve o seu corpo atravessado pela lâmina da espada e acabou morrendo. Como de costume, mais uma vez o Batman disse que era melhor o bandido ter morrido mesmo, pois assim as vidas de vários inocentes seriam preservadas. Crise Final é uma história da DC Comics, onde o Darkseid está mais uma vez tentando dominar o mundo. E assim como de costume, é a Liga da Justiça que luta contra ele para tentar pará-lo. Pode até parecer estranho o fato do Batman encarar o Darkseid, mas acontece que nessa história ele usou a sua maior habilidade, o preparo. Pois é, ele estudou o seu adversário de diversas maneiras até encontrar nele uma fraqueza. Por causa desses estudos, o Cavaleiro das Trevas acabou descobrindo um material chamado Radion, o qual os novos deuses são vulneráveis. O Radion é uma substância que se torna tóxica quando está em muita quantidade no organismo ou então quando é exposta a algum tipo de explosão. Ao descobrir isso, o Batman criou uma arma com esse material e foi ao encontro do poderoso Darkseid. Assim que os dois estavam frente a frente, o Batman pegou a sua arma e atirou. Acontece que nesse exato momento em que o tiro foi dado, o Darkseid liberou a sua visão de raios ômegas contra o herói e desse jeito ele acabou matando o Batman também. O Darkseid não morreu na hora, porém o seu corpo agora estava envenenado e logo mais ele acabaria morrendo por conta do Batman. Tanto que no último quadrinho onde o vilão apareceu na história, ele já estava vomitando sangue por ter tido o organismo contaminado. Agora, um grande mistério dos quadrinhos, que mesmo depois de muito tempo dessa história ter sido publicada, ainda gera discussões entre os fãs do Batman. A Piada Mortal é um clássico. Ela é uma HQ que foi publicada em 1988 e desde então se tornou uma queridinha entre os fãs do Batman. E sim, o quadrinho realmente é muito bacana. Aliás, eu já fiz um vídeo de história completa sobre ele. Para assistir é só clicar no card que está aparecendo aí para vocês. Nessa HQ, nos é mostrada uma possível origem do Coringa, e que na verdade é a mais aceita até hoje. Enquanto a história nos mostra como surgiu o Palhaço do Crime, o quadrinho vai nos contando uma história paralela, onde o Coringa conseguiu fugir do Asilo Arkham e está realizando um plano maléfico para comprovar ao Homem-Morcego que basta apenas um dia ruim para um homem normal se tornar insano. Acontece que depois de tantos problemas que o Coringa causou, no final da história, o vilão teve um encontro com o Batman. Os dois estavam conversando até que o palhaço contou uma piada para o herói, que por incrível que pareça, começou a dar risada junto com ele. Mas aí, vemos o Batman indo com as mãos em direção ao pescoço do Coringa. E de repente, as risadas param. Tem gente que fala que o Batman matou o Coringa e tem gente que fala que ele só o desmaiou. Isso é um mistério. Mas a história chama A Piada Mortal
E o Batman segura no pescoço do Coringa logo depois do vilão contar uma piada. Então, parece meio sugestivo, né? E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários qual personagem você quer que eu faça um vídeo nesse mesmo estilo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!